Tragédia na blitz da Polícia Militar. Vejam as imagens. Motorista bêbado não atende pedido de parada, atropela policial militar e PMs reagem atirando. Dá pra você ouvir aí. Foram pelo menos 15 tiros entre o primeiro bloqueio e o segundo bloqueio no eixo monumental. No segundo bloqueio, o motorista parou o carro e os policiais descobriram que dentro do veículo, um homem de 24 anos estava morto com um tiro na cabeça. Ouça agora o relato de testemunhas que viram tudo. Esse bicho passou, velho. Eu tava lá do outro lado do Nilson Nelson, lá do lado do Parque da Cidade. Esse bicho passou, velho, acho que uns 150, velho, com o pneu fritando. E aí logo atrás vinha três viaturas. Aí na hora que chegou na frente da Torre TV, o bicho parou. Agora ouça o que disse uma outra testemunha. Mano, essa abordagem foi lá em cima, aí deram esses tiros. Parece que tinha outro ponto de bloqueio embaixo, aí deram os outros tiros, aí foi que acertou, entendeu? O motorista que não respeitou a ordem policial é Raimundo Cleófas Alves, de 41 anos. O passageiro que morreu é Islan da Cruz Nogueira, como disse, de 24 anos. Raimundo passou por audiência de custódia hoje pela manhã e vai continuar preso. O policial atropelado na blitz foi levado ao hospital com ferimentos no joelho, mas já foi liberado. 8 policiais que estavam trabalhando na blitz e que atiraram contra o carro de luxo foram afastados pelo comando da PM e tiveram as armas apreendidas para a perícia da Polícia Civil. A Polícia Civil quer saber de qual arma saiu o disparo que matou o passageiro. Quem tem mais detalhes sobre o caso é Ariane Bittencourt. Ela está em frente à delegacia que acompanha e investiga o caso. Ari, boa noite a você, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Boa noite a você também, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Cidade Alerta DF. Veja, Henrique, agora à tarde, agora há pouco, acabou o depoimento do Raimundo, esse motorista de 41 anos de idade. Ele que ainda está preso aqui na 5ª Delegacia de Polícia, finalmente falou aos agentes de Polícia Civil e negou, viu, Henrique, na sua versão, vários pontos importantes. Primeiro, para atualizar a vocês aqui com a informação de última hora, ele nega que tenha consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir na madrugada deste domingo, antes de toda essa história começar. Depois, ele alega que não parou na blitz por uma falha mecânica do veículo, que ele teria trocado os pedais e uma falha no veículo, que é um veículo de luxo importado, seria a razão para que ele não tivesse freado diante dos policiais que estavam montados, posicionados para aquela blitz de trânsito. Ele também alegou ao delegado de plantão que em nenhum momento os tiros foram efetuados na direção dos pneus do veículo, mas que já diretamente para a altura ali do tronco do motorista e do passageiro, então na altura dos vidros do carro, disse que cooperou, ou seja, que desceu os vidros do carro, conversou com os policiais, mas que mesmo assim foi surpreendido quando esses disparos alcançaram o Islan, de 24 anos, que estava no banco do passageiro. Por fim, ele alega uma versão que agora há pouco o advogado de defesa desse motorista confirmou para nossa equipe, falou conosco, de que ele foi agredido pelos policiais após essa abordagem, mesmo tendo se entregado, segundo ele disse à Polícia Civil agora. E bom, o fato é que, independente dessa versão, esse motorista, que segundo a defesa não tem passagens pela polícia ou não tinha passagens anteriores pela polícia, continua preso aqui e amanhã pela manhã, Henrique, ele segue para a Papuda, porque hoje a justiça entendeu que a prisão dele em flagrante, deveria ser convertida em preventiva. Bem, Ari, vamos aqui, nós dois, trocar informações sobre tudo que já foi dito e mostrado aqui na nossa Record TV Brasília e por toda a imprensa brasileira, não apenas de Brasília, porque esse caso teve repercussão nacional. Primeiro ponto, que ele diz que não estava bêbado. Isso é surpreendente, não é, Ari? Porque os policiais militares que estavam envolvidos nessa blitz, todos eles afirmaram através de seu comando que ao encontrá-lo, quando ele desce do carro, ele estava completamente embriagado e mais do que isso, que o delegado responsável pelo caso não conseguiu colher o depoimento dele na noite,
porque ele estava bêbado, tanto é que ele só foi depor agora. Então é difícil a gente entender esse posicionamento dele, não é? Muito difícil, Henrique, muito difícil, exatamente por esses pontos. Por que ele teria sido considerado impossibilitado de prestar esse depoimento logo após tudo isso? O advogado, eu questionei o advogado dele com relação a isso, e o advogado disse, olha, o meu cliente estava com um estado de nervos muito alterado, depois que ele foi abordado, já que ele viu o amigo morrendo ao lado dele, e por isso ele não conseguiu falar, e não porque estava bêbado. Foram essas as palavras do advogado, tentando de alguma maneira confirmar o que foi dito por esse cliente. Agora, realmente é complexo. A própria Polícia Militar disse que havia diversas garrafas de bebida dentro desse veículo. Mais cedo, em coletiva de imprensa, a Polícia Civil reitera a informação de que esse homem não foi ouvido antes porque estava sem condições, já que tinha bebido, estava embriagado. E agora a defesa diz, Henrique, também, que coloca o cliente à disposição para que ele passe por exames clínicos que atestem aí, enfim, que ele não ingeriu bebidas alcoólicas. Mas tudo isso foi na madrugada de ontem. Então o exame agora perde a complexo, sua força, né? A gente não sabe se ele indicaria de fato a verdade, né? Perde a sua força, né? Esse distanciamento do dia do evento perde a força. Outro detalhe que você traz aqui, como novidade do depoimento do Raimundo, é a postura dele frente à blitz. Ele é chamado a parar, e a imagem mostra isso, por favor, Clóvis, por favor. Ele é chamado a parar, né? E ele não para, ele meio que passa por cima de um dos policiais militares, segue em frente e vai se encontrar com um segundo bloqueio mais à frente, quando depois de levar um monte de tiro, ele acaba parando. Essa troca de pedais também tá pouco compreensível, né, o Ari? Pouco compreensível, Henrique. Também é difícil de entender como que um carro tão tecnológico poderia apresentar dificuldade no freio dessa maneira, assim, né? A pessoa vê que havia um movimento grande de veículos, que havia uma blitz à sua frente, você tentar frear, não conseguir, pelo contrário, acelerar e andar mais não sei quantos metros até chegar à altura onde esse veículo foi parado, que foi justamente no eixo monumental, ali pertinho da torre de televisão. A defesa alega que sim, foi isso, viu? Uma falha mecânica, que ele se confundiu ali com os pedais, ficou nervoso e que por isso teria acelerado e continuado aí adiante frente a esses pontos de contenção montados pela Polícia Militar. Essa foi a versão desse motorista. A defesa, inclusive, reitera, Henrique, que ele, enfim, é um empresário, um homem trabalhador, pai de 3 filhos e que não teria motivos, já que ele não tinha bebido, para ali diante dos policiais acelerar ao invés de frear. O terceiro ponto, aí merece um estudo e evidente é a perícia da Polícia Civil que vai nos dizer o que de fato aconteceu. Mas contra a imagem, é difícil a gente brigar com a imagem. Quando o Raimundo diz que os tiros foram da lataria para cima do carro, aí me parece que ele tem razão, não é? Porque tiro nenhum foi dado no pneu do carro. Pelo menos a gente não tem essa imagem. A imagem que temos aqui é de um carro completamente baleado, pelo menos 15 tiros, da lataria para cima. Nesse ponto, ele me parece ter razão no que fala. Exatamente, Henrique. Como você sempre diz, não dá para brigar com a imagem, não é? As imagens são muito claras. As fotos desse carro, depois que ele foi levado para o Departamento de Polícia Especializada, mostram que os disparos foram de fato na lataria, na altura dos vidros laterais, traseiro desse carro. Fica bastante evidente que o risco, pelo menos o risco, de que alguém se ferir, no mínimo, foi assumido durante essa abordagem. A gente realmente entende que o próprio comando da Polícia Militar alegou durante o dia do calor da emoção, de você não saber o que está acontecendo dentro daquele carro, quem são as pessoas que ali estão, o porquê de aquele veículo estar fugindo daquela blitz, se há alguém sequestrado, se há um criminoso ali dentro, enfim. Porém, de fato, aquela informação de que os primeiros disparos foram efetuados no pneu para que o veículo parasse e que algo, talvez de forma acidental, tivesse atingido a lataria, as imagens vão completamente contra o que diz essa nota, essa informação oficial do comando da PM, tanto que a gente teve, então, essa triste notícia da morte do Islam, que foi atingido na cabeça, né? A própria família, que hoje mais cedo reconheceu o corpo desse jovem de 24 anos, questiona
diz que o tiro foi de fato certeiro para matar, atingiu esse jovem que estava sentado no banco do passageiro na cabeça sem qualquer tipo de chance de defesa. É o chamado protocolo em operações de blitz. É isso que nós estamos questionando aqui. Esse protocolo estava correto? Foi feito corretamente, aplicado corretamente quando alguém não quer parar numa blitz ou não? Isso nós vamos continuar conversando ainda nessa edição. Mas nesse momento, Ari, eu quero continuar na sua companhia, mas vamos assistir a reportagem do Rafa Cadengue, que faz aí um resumo dessa trágica blitz no Eixo Monumental. Aperta o botão. O caso segue gerando debate e polêmica. Divide opiniões. Frequentadores de um bar próximo ao local onde a blitz da Polícia Militar foi montada filmaram o exato momento que o carro importado da marca BMW tenta furar o bloqueio e é atingido por vários disparos. 8 policiais militares estavam presentes na abordagem da Operação Álcool Zero naquela noite. O advogado deles conversou com a nossa equipe e disse o que teria acontecido quando o motorista de 41 anos, o empresário de São Sebastião, furou a blitz. Todos os policiais entendem se tratar de uma ação legítima, tendo em vista que foi dado a voz de parada, né, por condutor do veículo, onde a todo momento ele desacatou as ordens emanadas pelos policiais. Então, posteriormente, ali no momento da abordagem, o condutor tentou se evadir do local. Foi o momento que, jogando o carro para cima do oficial, que era o comandante da operação, no momento em que o oficial efetuou os disparos exatamente para repelir injusta agressão. Após a fuga, os policiais perseguiram e conseguiram prender um motorista, identificado como Raimundo Cleófas Alves Júnior, próximo da torre de TV. Ele, segundo informações, estava completamente embriagado. Ainda durante a abordagem, os policiais constataram que o passageiro, identificado como Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos, foi atingido por tiros na região da nuca e, infelizmente, morreu na hora. O motorista foi levado para a delegacia. No local, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais que participaram da ocorrência constataram os sinais de embriaguez. Raimundo foi autuado por dirigir embriagado e por tentativa de homicídio contra um agente de segurança e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira. O homem morto durante essa blitz realizada na noite do último sábado é Islan da Cruz Nogueira, de 24 anos. O corpo dele foi trazido para o Instituto Médico Legal, aqui no DPE. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os familiares de Islan chegaram aqui até o Departamento de Polícia Especializada, onde fazem o reconhecimento do corpo dele. Ele seria, inclusive, morador de São Sebastião, como eu disse, 24 anos, trabalharia em uma pizzaria e talvez também há informação de que ele seria funcionário do motorista, o homem que estava ao volante e fugiu do bloqueio policial na noite do último sábado. A Polícia Civil investiga o caso e também, claro, a conduta dos policiais militares. As armas dos PMs foram apreendidas e a perícia vai apontar de qual arma saiu o disparo que tirou a vida de Islan. Não precisava de tudo isso, foi muitos tiros, não foi justo o que eles fizeram, foi uma despreparação. Eles não têm nem que estar trabalhando mais na rua com o ser humano. São os bichos, são os monstros. O que eles fizeram com meu filho não tem... Só Deus para perdoar eles, viu? Eu perdoo, porque quem não perdoa não é perdoado, mas eu quero a justiça na vida, eu quero a justiça pela vida do meu filho e pelas mães, que eu não quero que nenhuma mãe sofra o que eu estou sofrendo nesse momento. Bem, Ari, o Islan era funcionário do Raimundo, ou Ari? Trabalhava para ele, não? Henrique, a informação que a gente tinha tido mais cedo era de que sim, eles já trabalhavam juntos. Agora, o advogado do Raimundo me disse que eles iam começar a trabalhar juntos em breve na empresa do Raimundo. Então, ele tinha acabado de contratar o Islan e eles eram amigos. Foi essa a informação que o advogado me passou aqui agora. Bem, Ari, o que se discute nesse momento, a grande discussão, é a questão do protocolo policial para uma ação em blitz. É isso que nós temos que aguardar, inclusive o trabalho de perícia da Polícia Civil para descobrir de qual arma saiu o tiro que matou o Islan com um tiro na cabeça. Essa é a expectativa do trabalho a partir de agora, não é?
Exatamente, Henrique. A gente tinha noticiado no começo do dia que as armas desses 8 policiais militares, conforme o Rafa Cadengue adiantou aí no seu VT, na sua reportagem, foram apreendidas para que sejam periciadas. Essa perícia vai ser muito importante para que se entenda de fato de que arma partiu esse tiro que foi fatal, quantos disparos efetivamente foram feitos naquela madrugada, e depois a gente trouxe então a confirmação de que esses policiais todos foram afastados. Eu acho que o grande centro dessa confusão toda, dessa tragédia, está pairando em torno do protocolo, conforme você falou, Henrique, porque caso seja esse o praxe, essa é a atitude que a Polícia Militar considera correta, atual, que deve ser adotada, que é utilizada em treinamentos, aí a gente tem um questionamento talvez até um pouco mais profundo para fazer. Mas caso não, é preciso que se admita. Houve falha, não houve falha? Por que houve falha? Quais foram os componentes, não é, daquela blitz que fizeram com que essa situação saísse do controle e nós tivéssemos uma pessoa morta a partir de tudo isso?